Olá, coleguinhas do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Hermano Chiodi, professor de História da turma de vocês. Meus queridos, hoje nós vamos tratar da semana 2 e da semana 1 do PET de vocês, do PET que dá início ao segundo bimestre. Essas duas semanas, tratam do início da República no Brasil. E aqui fica um spoiler. Esse período do início da República do Brasil, do final do Império e início da República, é um dos períodos que mais cai em vestibular e Enem. Eu sei disso porque eu fui lá pesquisar todas as questões de história que caíram nos últimos 10 anos e eu posso afirmar, se você quer passar no vestibular, se você quer se sair bem em história no vestibular, no Enem, estude esse período de transição, de Dom Pedro II para a República. E é esse período que a gente trata nessas duas semanas. Vamos entender direitinho a situação? Então vamos. Hoje no Brasil nós temos presidentes, certo? Ok? Nós temos um presidente hoje no Brasil. Gostem ou não gostem, Bolsonaro é o presidente do Brasil hoje. Antes dele teve lá a Dilma, teve o Lula, teve o Fernando Henrique, teve um punhado de presidente que passou por aí. Nem sempre foi assim. Até 1889, há 130 anos atrás, o Brasil não tinha presidentes. O Brasil tinha imperador, vivia numa monarquia. Monarquia é aquele governo onde existem reis. No Império existe um imperador, na República existe um presidente. Como que o Brasil passa de um país governado por um imperador para um país governado por presidentes, por uma república? É esse momento que nós vamos estudar. Então vamos entender o que estava acontecendo. Dom Pedro II era o imperador do Brasil, era uma pessoa muito respeitada, governou o Brasil por quase 60 anos. Todos admiravam, gostavam muito de Dom Pedro II. Mas ele estava ficando velho, coitado. E a filha dele, a princesa Isabel, era casada com um estrangeiro, era casada com um francês. E os brasileiros tinham medo de serem governados por um francês, um estrangeiro. Então a princesa Isabel não contava muito com o apoio da população, ao contrário do pai dela, ao contrário de Dom Pedro II. Dom Pedro II estava ficando velho, estava se afastando do governo, e aí teve uma junção de fatores ali, que envolveu essa questão da princesa Isabel ser casada com um estrangeiro, envolveu a Guerra do Paraguai e os gastos com a Guerra do Paraguai que o Brasil teve, envolveu o fim da escravidão. E isso tudo criou o contexto para um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, apoiado por Benjamin Constant e Floriano Peixoto, todos militares. Foram os militares que acabaram com o Império no Brasil e colocaram no lugar presidentes militares. Os dois primeiros foram Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Eles foram os primeiros presidentes. Mas vamos pensar o seguinte: quando um golpe acontece, ele sempre deixa inimigos pelo caminho. O golpe é diferente de uma revolução pelo seguinte: uma revolução é o povo que se revolta contra o governo. Isso é uma revolução. Um golpe é quando pessoas dentro do governo subvertem a lei para assumir o poder. Foi isso que aconteceu. Marechal Deodoro era chefe do Estado, do Exército Brasileiro. Marechal Floriano Peixoto também era alto escalão no governo brasileiro. Os dois se juntaram para dar um golpe. E deixaram muitos inimigos. E deixaram muitas pessoas com saudade do Império. Tinha muita gente que achava que durante o Império era melhor e queria trazer de volta os reis ao Brasil. E por isso, esse período inicial da República do Brasil, que a gente chama de República Velha, que vai de 1889 até 1930, são aí 40 anos mais ou menos, é um período em que vão acontecer várias revoltas,
revoltas populares, revoltas no interior do país, revoltas mais longe, onde as pessoas estão mais distantes do poder, revoltas nas classes baixas do exército, né, que você tem lá o alto escalão, os oficiais que mandam, né, os marechais, generais, coronéis. Você tem a parte baixa ali, os tenentes, sargentos, cabos, soldados. Vai ter uma revolta dessa parte baixa, dos cargos baixos do exército, vai ter uma revolta popular, vai ter disputas de poder de todo tipo. E muitas delas vão envolver um certo saudosismo pelo Império e outras vão envolver o modelo de república que nós vamos seguir. Porque existe isso também, gente. Quando a gente fala república, não está muito claro qual é a república, ou para quem essa república vai servir, quem vai se beneficiar com essa república. Os estados vão se tornar mais fortes ou não, o presidente vai ser muito poderoso ou não. Existe aí uma disputa. E aí nós vamos passar aí esses 40 anos, entre 1889 e 1930, tendo uma sequência de pequenas revoltas. Nós vamos destacar algumas aqui para vocês. Nós vamos destacar o movimento cangaceiro, que é o chamado banditismo social. O que é isso? Já ouviram falar de Robin Hood? Dizem que os cangaceiros do Brasil agiam mais ou menos tipo Robin Hood, só que menos romantizado, tá, gente? Eu não estou aqui para transformar cangaceiro em santo, não. Mas havia ali uma pressão social, sim, dos grupos excluídos, que de uma certa maneira atacavam os fazendeiros mais ricos e davam aos mais pobres um retorno, muito mais em troca de apoio do que de sustento mesmo. O banditismo social, o cangaço no Brasil é isso, tá bom? Vamos ter aí o movimento cangaceiro, de Lampião, Maria Bonita e esses personagens todos do interior do Nordeste. Vamos ter um movimento muito conhecido que é a chamada Guerra de Canudos, também no interior do Nordeste, onde lá um líder messiânico criou para ele uma comunidade, e nós vamos tratar cada um desses movimentos separadamente. E nós vamos ter alguns movimentos na cidade, o principal deles talvez o tenentismo e a revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu em 1910, há quase 100 anos atrás, e ele é muito comparado com esse momento que nós estamos vivendo hoje, em 2020. Aliás, a década de 2020 começa de uma certa forma parecida com a década de 1920. São comparações que a gente vai fazer mais para frente. O que eu queria que vocês guardassem hoje? Que o período da República Velha é marcada por várias revoltas e que essas revoltas têm a ver com uma certa insatisfação e disputa em relação à república que estava surgindo. Tinha muitos insatisfeitos, muita gente com saudade do Império e tinha muita gente disputando um modelo, querendo se beneficiar com a nova república. E aí são essas disputas que vão marcar esses 40 anos iniciais aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu vou estar lá nos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Hermano Chiodi e deixo aqui o meu abraço para vocês.